Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai reagir a esse vídeo do Primo Rico. Essa vai ser a maior transferência de riqueza da história. E eu tô curioso para saber, acho que você também quer fazer parte dessa transferência aí, quero receber, entender o que ele quer colocar aqui. Eu tenho algumas divergências da forma de investimento que ele utiliza com ele, mas a gente vai assistir aqui. Ontem eu vi essa thumb, achei interessante, deixei para assistir com vocês, espero que vocês gostem. Deixa aqui nos comentários outras sugestões de temas de que a gente possa estar fazendo ou reagindo aqui junto com vocês. Mas antes, já deixa aqui seu like, se inscreve aqui no canal para a gente alcançar a meta de 3.000 inscritos. Valeu, bora pro vídeo que eu quero entender como funciona essa maior transferência de riqueza da humanidade. Eu tô avisando agora pela última vez. Quem tá começando agora pode marcar o começo da maior transferência de riqueza da história do Brasil. E não é historinha, não. Algumas poucas pessoas que entenderem o que eu vou passar no vídeo de hoje podem ganhar muito dinheiro. Outras não vão dar a devida importância pra isso, vão deixar dinheiro na mesa e podem até perder dinheiro. O que eu tô prestes a mostrar... Isso eu não quero, perder dinheiro. Esse é o princípio básico, é não perder dinheiro. Para começar a ganhar, é não perder. Então até aí, bora. Tô dentro, bora primo. Mostrar pra vocês, nenhum canal de fofoca vai mostrar, nenhuma emissora vai mostrar, pouquíssimas pessoas estão falando desses números. Afinal de contas, não é do interesse de ninguém que você ganhe dinheiro e compre a sua própria alforria. Por isso, pouquíssimas pessoas vão ganhar dinheiro com isso. O lado bom é que você pode ser uma dessas poucas pessoas. Então já vai dando o like no vídeo e se inscreve para que o YouTube entenda que você quer receber cada vez. A gente fazer parte disso aqui, eu já tô curioso para saber qual é esse investimento, porque eu estou analisando isso diariamente, constantemente, então eu fico sim muito curioso para ver essa maior transferência aí. Mais vídeos como esse, que vão agregar de alguma forma no seu conhecimento, no seu bolso. E sem mais delongas, esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Primeiro, que transferência de riqueza é essa e por que ela está acontecendo. E segundo, como você pode participar dessa transferência e ganhar muito dinheiro. Vamos lá. Que transferência de riqueza é essa e por que ela está acontecendo? Vocês estão vendo essa imagem aí na tela de vocês? Ele é um baita gráfico, não é? Taxa de juros no Brasil, desde 2016, época da Dilma. Teve uma queda bem acentuada até mais ou menos o meio da imagem. Depois ele sobe com tudo de novo e hoje a gente tá praticamente nas máximas. E o que para muitos parecem umas linhas vermelhas jogadas aleatoriamente num fundo preto, para quem tem um pouco de conhecimento de mercado, sabe que é aqui que tá o verdadeiro ouro. Essa linha vermelha que vocês estão vendo, nada mais é do que a taxa de juros no Brasil. Reparem que ali no centro da imagem tá escrito DI1F. A sigla DI significa Depósito Interfinanceiro, que na prática é a taxa de juros diária que os bancos usam para emprestar dinheiro entre eles mesmos. Quando a gente fala em DI futuro, por exemplo, DI 2035, que é o DI-F35, a gente tá falando do juro que o mercado espera ter, na média, até 2035. É como uma aposta dos investidores. Basicamente isso daí são depósitos interbancários, né? Então os valores que os próprios bancos utilizam para fazer empréstimos entre eles, e aí eles fazem um cálculo, né? Segundo eles e as métricas, a expectativa que eles vão ter com a taxa de juros no futuro. Então esse seria o DI futuro. Investidores sobre qual vai ser a taxa de juros lá na frente. Então pensa assim, se a Selic é a taxa de juros hoje, o DI futuro é a visão de hoje sobre os juros no longo prazo. Agora você deve estar se perguntando, beleza, primo, eu entendi o que é essa taxa de juros do futuro aí, mas o que é esse gráfico de juros futuro tem a ver com essa tal transferência de riqueza? Você tá vendo essa linha vermelha aí no gráfico? Já entendi onde ele quer chegar, né? Então a ideia é dizer que como em 2016, na época da Dilma, que as taxas de juros estavam muito altas, conforme foi baixando, o Ibovespa e alguns índices e alguns investimentos, fundos imobiliários cresceram, né? Isso é normal de quando você tem uma queda na taxa de juros, dado que as pessoas vão querer tirar o dinheiro desse ativo de renda fixa para passar para tomar mais risco, né? Para conseguir melhores rentabilidades nos seus investimentos. Isso é um fator normal que acontece. Então ele está explicando aqui, faz todo sentido. Essa curva de juros influencia praticamente todos os tipos de investimentos no Brasil. Quando o juro futuro sobe, os preços de vários ativos caem. E quando o juro futuro cai, o preço de vários ativos sobem. Existe inclusive um jargão do mercado que diz que o que faz a bolsa cair é a subida da taxa de juro longa e o que faz a bolsa subir é a queda da taxa de juro longa. Você quer um exemplo? Dia 15 de janeiro de 2016, o começo do nosso gráfico, a taxa de juro futura do Brasil estava em 16% ao ano. O Brasil vivia uma crise fiscal grave, com inflação acima de 10% e desconfiança total do mercado. A economia estava afundando, o governo Dilma estava perdendo cada vez mais credibilidade, o juro alto era reflexo do medo, e a gente também tinha o Ibovespa na casa lá dos 40 mil pontos. O IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, ele estava na casa dos 1.300 pontos, e os títulos de renda fixa como IPCA mais 2045, com preço unitário de R$ 650, pagando IPCA mais 7,8%. Os juros futuros, eles caíram praticamente
Agora você pega e trava seu dinheiro numa renda fixa 2045 para você tirar investido no Brasil. Isso não é uma métrica para mim que é factível. Então eu não tenho nem passa na minha timeline um interesse sobre um investimento desse, né, na qual o seu dinheiro fica travado na mão do governo. Agora, a diferença é que naquela época a taxa de juros era alta e hoje está alta também, mas não tem diferença no modo dos dois governos. Os dois governos são os mesmos, era a época da Dilma e agora é a época do PT. Então eu não tenho esse entendimento que vai melhorar para você investir e ter essa rentabilidade, mas vamos deixar ele evoluir aqui para ver se é exatamente isso que ele quer propor. Praticamente em linha reta até o junho de 2018. Foram 16% ao ano para 10% ao ano. Enquanto isso, o Ibovespa subiu de 40 mil para 72 mil pontos, uma alta de 80% em 2 anos. Os FIIs subiram de 1.300 pontos para 2.100 pontos, eles subiram 60%. E o IPCA mais 2035 viu o preço sair de R$ 650 para R$ 1.200, ou seja, ele subiu 85%. Só que a queda não parou por aí. Depois de uma breve alta na taxa em 2018, os juros continuaram caindo até janeiro de 2020. O Ibovespa então foi para 120 mil pontos, os FIIs foram para 3.200 pontos e o preço unitário do IPCA mais 2035 foi para R$ 2.000. Ou seja, o Ibovespa... Quando você ouve, primeira coisa, o Ibovespa foi para 130 mil pontos, igual ele comentou. Isso não bate nem a rentabilidade em dólar. Então, quando você olha o gráfico do DXY, que é o Ibovespa indexado ao dólar, você vê que ele está tomando pau caído desde 2008, porque o real vem perdendo valor. Então não faz sentido você, nesse mesmo período, tivesse comprado o dólar e o próprio Ibovespa, você ganharia mais tendo menos risco em dólar. Então, assim, subiu em reais, certo? Mas na moeda mundialmente conhecida e que a gente não pode perder o poder de compra, com frente ao dólar, o Ibovespa continuou caindo, não teve nenhuma alta, né? E a gente tem que sempre pensar nessa expectativa de rentabilidade que o governo vai dar agora daqui para frente. Eu não tenho, você tem essa esperança? O Ibovespa subiu 200%, os FIIs subiram 150% e os IPCA+, subiram 210%. Na pior das hipóteses, você teria mais que dobrado seu dinheiro. Você poderia até mesmo ter triplicado seu patrimônio, simplesmente por... Se você escolheu as ações corretas, se você estava ciente do que as empresas vão fazer. Então é muito importante você entender que quando você investe nesses mercados financeiros, Ibovespa, SP500, Nasdaq ou outros mercados, você tem que saber e conhecer o ativo que você está investindo. Então, não é para qualquer pessoa, não é para qualquer um. Você não pode ir na cal dele porque você não acredita nele. Eu, pelo menos, não acreditaria, eu teria que fazer minha própria análise. E eu sei da dificuldade que é você avaliar um ativo para conseguir ver se ele está realmente a valor de mercado correto para você conseguir comprar ou ele está subvalorizado para que você possa comprar e ter essa exponencialidade no crescimento, na sua rentabilidade, né? Então isso é muito importante ponderar aqui nesse ponto, certo? Porque a taxa de juros de longo prazo começou a cair. E por que isso acontece? Porque em fundos imobiliários, quando os juros caem, a renda fixa fica menos atrativa e muita gente migra para os fundos imobiliários em busca de um rendimento melhor. Com mais gente comprando, o preço das cotas sobe. Em ações, os juros menores fazem o preço justo das empresas subir. Fundos imobiliários, em questões, grande parte desses fundos são de shoppings, tem também de tijolo, tem alguns tipos de fundos de investimento, então de galpões logísticos. As empresas estão tendo investimento, estão tendo incentivo do governo para conseguir trabalhar no Brasil. Está fácil você empreender aqui, a carga tributária para eles é boa, é um valor aceitável, eles têm prosperidade. O Brasil tem uma taxa de natalidade alta para que as pessoas continuem comprando imóveis, continuem investindo em terras. Faz sentido para você isso? Então, isso tudo tem que ser ponderado. Não é só baixar a taxa de juros, vai subir. Até aqui, nesse ponto, 100% discordo, apesar dos pontos conceituais deles que realmente estão corretos, né? Conceitualmente ele está falando algo certo, mas na prática, no Brasil, isso até o momento, o que ele mostrou aqui nos 4 minutos, não reflete a realidade. Porque o custo do dinheiro no tempo cai, isso melhora o valuation e destrava muito o valor das companhias. E além das ações dos fundos imobiliários se beneficiarem, a queda dos juros faz o preço de alguns títulos de renda fixa subir, porque o mercado passa a valorizar mais os papéis antigos que pagam juros maiores. Então é a tal da marcação ao mercado funcionando. Ou seja, então você tem
aqui ele colocou o conceito de valuation. Eu trabalhei 6 anos na maior consultoria do mundo, né? Existem 4, as Big Four. Eu trabalhei em uma delas durante 6 anos em valuation, com avaliação econômica financeira de grandes ativos, de grandes bancos, de muitas empresas importantes, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, a empresa na qual eu trabalhava exatamente nessa área. Eu sei a dificuldade que é você avaliar um ativo. Não é simplesmente pela taxa de juros. Então você tem que entender todo o passivo, você tem que saber analisar o fluxo de caixa, uma demonstração de resultado, um balanço patrimonial, um balancete da empresa, conseguir trazer e mensurar a taxa livre de risco que essa empresa está inserida, o beta do mercado, ou seja, a volatilidade do mercado com relação à empresa. Então tudo isso são conceitos de valuation que você tem que saber e que você não vai ter disponível para você buscar na internet. Qual é o beta da Petrobras? Você não vai encontrar isso para você ter uma taxa de desconto, que seria a metodologia de fluxo de caixa descontado. Você tem que ter uma taxa de desconto para trazer a valor presente esse fluxo de caixa, porque ele é expandido no futuro e você, com a expectativa de rentabilidade na perpetuidade, como se essa empresa fosse operar para o resto da vida, você traz todos esses fluxos de caixas a um valor presente, a uma taxa de desconto. Essa taxa de desconto ela é influenciada por diversas variáveis que você não vai encontrar aqui para fazer sua análise. A sua análise vai ter que ser muito menos bem fundamentada. Para você ter uma análise boa, você tem que assinar o terminal Bloomberg, que já custa $2.000 por mês, que é uma das melhores ferramentas existentes aí de prestadores de serviço. É excelente, é uma ferramenta excelente, mas grandes empresas só as que pagam $2.000 para ter um terminal. Para você ter acesso aos livros de metodologia do Asvaf da Bodaran, é R$2.000 o livro dele, que ele muda todo mês. Então, para você ter acesso a tudo isso, para você fazer uma boa análise de investimento numa empresa, numa bolsa de valores, que seja no Brasil, que seja lá fora, você vai ter que entender no mínimo todos esses conceitos, analisar a empresa e ver se ela realmente está subvalorizada para você investir nela, ou, às vezes você consegue fazer de maneiras mais rápidas, porque às vezes o próprio ativo da empresa já consegue ser maior que tudo que ela está sendo, pelo valor que ela está sendo vendida no mercado. Então, se o próprio valor dos terrenos, das fábricas, dos equipamentos for maior que o valor que ela tem, for maior que o valor que ela está sendo cotada a mercado, então ela for menor que o valor que ela está sendo cotada ao mercado, com certeza vale a pena, porque os ativos dela já pagariam aquilo. Então é mais ou menos isso. Existem meios rápidos, que é o mais difícil de acontecer uma subvalorização dessa, e existem essas outras metodologias que são complexas, que não é para qualquer um, que você pode olhar ele mesmo, o próprio Primo Rico. Quando ele faz os vídeos dele, ele tem uma equipe fazendo os cálculos, mostrando tudo para ele. Ele chega lá, o Bambambam já comendo, tomando um café, e fica perguntando tudo com pessoas que já filtraram todas essas informações e trouxeram para ele, certo? Mas o entendimento dessa metodologia tem que ser passado para vocês entenderem que vocês estão investindo numa empresa e que tudo isso faz com que a empresa possa ou não subir o valor dela. Você tem que entender todos os conceitos, né? Você tem que conhecer a empresa, o CEO da empresa, o que eles estão fazendo. Não adianta só comprar ou porque você acha que tal, porque o seu influencer favorito comentou que esse ativo está barato. Eu já comprei uma ação dele da Movida que eu tomei pau, né? Para ele, eu não sei se ele conhece o diretor da Movida, depois que você compra depois dele é muito melhor. Então vamos entender melhor aqui, mas eu já contextualizei essa questão do valuation, marcação a mercado aqui para vocês, que não é bem assim que funciona, não é simples assim. Ou seja, para entender para onde vai a bolsa, imóveis, renda fixa, o seu dinheiro, a gente precisa ficar de olho nesse gráfico que eu tô mostrando para vocês agora. Adivinha em que momento a gente tá exatamente agora? Então a gente tá de volta nas máximas. O mesmo cenário que a gente tinha na época da Dilma, a gente tem hoje acontecendo no mercado. É o reflexo do aumento das incertezas, do atraso em várias... Só que a Dilma estava sofrendo impeachment
E o cenário era muito mais o conflituoso entre esquerda e direita naquela época. Então a direita ainda tinha voz. Hoje a gente tem uma instabilidade jurídica e não tem ninguém sofrendo nenhum impeachment por enquanto, nada, né, que possa melhorar o futuro dos investimentos no Brasil, visto do ponto de vista político, né? Reformas, descontrole do fiscal, de uma inflação acima da meta do Banco Central. E se a gente está passando por um cenário parecido, existe uma grande possibilidade de nos próximos meses e anos o ciclo de queda se repetir. Dizem que no mercado financeiro a história não se repete, mas ela rima. E é isso que pode estar acontecendo diante dos nossos olhos. E se isso de fato acontecer, se o mesmo ciclo que aconteceu entre 2016 e 2020 se repetir, então a gente vê uma criação de riqueza. Eu concordo que a história não se repete, ela rima. Mas você sabe se ela vai rimar com a época do Collor, do Sarney, ou ela vai ter que rimar exatamente em 2016? Porque desde 2008 nós estamos tomando pau em dólar. A expectativa é melhorar. A Bolsa de Caracas, na Venezuela, bate alta histórica sempre. Quem que vai lá comprar? Quem que vai colocar dinheiro lá? Quem que vai trazer dinheiro de fora para botar num país que não possui estabilidade? Então ele está bem otimista, né? Não sei se ele está sabendo de algo que nós não estamos sabendo, mas ele está bem otimista pelo tom do vídeo. Colossal, que jamais antes foi vista na história do Brasil e que pode ser criada e ir direto pro bolso de quem acertar esse próximo movimento e aproveitar as próximas oportunidades. E são nesses ciclos de altas e baixas dos juros futuros do Brasil que ocorre o que eu chamo então de transferência de riqueza. Quem entende o que está fazendo, antecipa a queda desses juros e se posiciona comprando os ativos certos. Daí, quando a maioria finalmente reconhece comprando os ativos certos. Então, lembre-se do que eu estou te falando. Qual é o valor justo para um determinado ativo? Você precisa entender da fórmula de cálculo que é o valuation desse ativo. Então, você precisa gastar horas, talvez vários dias, talvez até com mais pessoas, para você conseguir analisar, buscar informação para que você consiga fazer uma bela análise financeira. Porque se for simplesmente para trade, daí tudo bem, daí você analisa o gráfico ali, tira 15 dias depois, tá beleza. Agora, se for para longo prazo, um investimento, toma muito cuidado com o que você está fazendo e com quem você está ouvindo. Novo cenário dos juros mais baixos, os ativos já subiram e a riqueza foi transferida para aqueles que chegaram primeiro. E quem se posicionou acaba colhendo com muito mais fartura, enquanto os que não entendem ou demoram para reagir ficam para trás. É nesse momento, então, que o dinheiro troca de mãos, saindo dos investidores desinformados, ignorantes e impacientes e acaba indo para quem realmente entende o que está fazendo. Enquanto alguns vão ver o patrimônio. E também passando para aqueles que têm informação privilegiada, daqueles que não têm informação privilegiada. Caso, por exemplo, não estou me referindo que pessoas tinham informação privilegiada, mas torna-se tudo muito suspeito. O seu CEO, Alexandre Birman, entrou em acordo com o seu outro sócio majoritário e os dois acordaram como que a empresa vai se portar no futuro. Isso fez com que a ação subisse e disparasse. Você acha que quantas pessoas não sabiam que eles iam acordar esse ponto de vista futuro da empresa? Quantas pessoas já não tinham essa ideia? Pouquíssimas, mas alguém sabia, podia abrir um long ou não. Isso é a dificuldade de você investir no mercado que você não é amigo do rei, que você não conhece ninguém, que você não está sabendo de nenhuma informação. Vai todo mundo utilizar você como máquina de saída. Multiplicando por 1, 2 ou até 3 vezes, quem não entende o movimento vai ver os ganhos de renda fixa minguarem à medida que a taxa de juros cai. Antes você ganhava 15% ao ano na renda fixa, depois cai para 13, depois cai para 11, depois cai para 10, depois cai para 8, depois cai para 6, até o momento que os rendimentos de antes não se repetem mais e o patrimônio deixa de multiplicar. Essa daqui é a transferência de riqueza que está acontecendo literalmente agora. Enquanto algumas pessoas no mercado estão se posicionando em ações, fundos imobiliários, títulos de renda fixa prefixados, indexados à inflação, que podem se beneficiar de uma possível queda de taxa de juros no futuro, outras pessoas estão com o patrimônio inundado. Uma possível queda de taxa de juros. Então você está apostando que a taxa de juros vai cair, certo? Agora, a inflação está caindo, a inflação está melhorando. Estamos falando principalmente da inflação real, que é o aumento da base monetária. Não aquele índice que eles vão trocar, eles vão reajustar, eles vão tirar algum produto, colocar outro produto ali naquela cesta de moedas e fazer a cotação do IBGE, do IPCA. Não é esse que é o ponto, certo? Esse é saber se a expectativa realmente é dessa queda da taxa de juros. Isso é que faz nós entendermos, e mesmo que caia, qual é o incentivo que as pessoas e empresas têm para construir novos negócios aqui no Brasil. Então, esse cenário aqui é muito nebuloso e a gente tem que sempre tentar entender como o primo rico aqui ganha dinheiro. Ele não ganhou toda essa fortuna que ele tem, esse 1 milhão que ele faz investimento por vídeo,
através simplesmente das aplicações que ele faz. Não é assim. Ele ganhou por conta do YouTube, ele ganhou por conta dos cursos, dos eventos e de tudo, das consultorias que ele deve fazer, das empresas que ele tem, dos fundos de investimento com pessoas como vocês que colocam dinheiro na mão dele para ele administrar. É isso que traz o retorno dele, não simplesmente as aplicações. Eu aplico aqui, eu vou ficar transferência de riqueza, eu vou pegar, ficar muito mais rico, bilionário, né? Rumo ao bilhão dele. Mas ele sim tem muita referência, ele é um cara, né, respeitado no mundo das finanças, mas nesta questão aqui do mercado tradicional, a gente tem que ser muito sincero, não dá para confiar em ninguém, você não pode confiar no seu assessor, no seu gerente de banco, em ninguém que quer te passar um investimento, porque eles não entendem, eles não analisam e você não sabe se eles estão recebendo. Então, quando um primo rico comenta de uma empresa aqui, ele fala que ele está comprando R$1 milhão num determinado ativo, ele sim influencia que outras pessoas comprem e o valor dele cresça. Não é diferente do Bitcoin, que é irrelevante o valor das pessoas que estão alocando lá, que assistem ele, é irrelevante, o Bitcoin não vai nem sentir, porque são trilhões de dólares, né? Então são, na verdade, 12 trilhões de reais, né? Algo nesse level, então é muito dinheiro, então qualquer investimento que ele fale, não vai impactar. Agora, numa empresa aqui no Brasil, com certeza vai. Uma empresa que não tem liquidez, uma empresa que ele está vendo, né? Então, a gente tem que entender quais são as motivações das pessoas de assessoras de investimento não são as mesmas que a sua, certo? Eles ganham por venda de produto e você tem que ter performance, eles não entendem do que eles estão vendendo, então tome muito cuidado quando vocês escutam esse tipo de coisa, né? Até por conta da expectativa do Brasil não é boa, né? Então a gente, infelizmente, a gente tem que se preparar para o pior, a gente pode esperar o melhor, mas a expectativa não é boa de investimentos aqui no Brasil. Essa é a dura realidade. De renda fixa, ganhando um dinheiro seguro, garantindo, mas que no médio prazo não vai sustentar. E são essas pessoas que vão se arrepender quando os juros futuros começarem a cair. Aliás, já começaram. E eu já avisei aqui milhares de vezes, né? A gente tem hoje a taxa de juros tão alta, e que, historicamente, sempre que a gente chega num patamar desse, investir num título ligado à inflação, desse patamar, inflação mais 7,5%, por exemplo, isso aqui não existe, cara. A taxa de juros futura Tá 14,77%. O DI futuro tá 14,73%. Cara, isso daqui é hardcore. O mercado tá precificando 14,53%. Selic média. E só para você ter ideia, tá? A taxa de juros 13, 14, 15, 20% pode acontecer normalmente em países subdesenvolvidos como o Brasil, como Venezuela, como Cuba, taxa de juros nas alturas, tá? Isso aí é coisa normal, não tem nada dizendo que possa, nossa, vai baixar, apesar do que o presidente quer baixar na marra, mas nem o Galípolo, que é presidente do Banco Central, não conseguiu baixar essa taxa de juros, né? Então, é realmente uma situação triste. Para os próximos 10 anos. É alto pra caramba. Vamos olhar pra taxa de juros futura, que é o que as pessoas não têm muito acesso. Vocês geralmente não têm muito acesso a isso, então eu tô mostrando pra vocês aqui, ó. Mostra o DI futuro aqui. Olha o que aconteceu. Tá quase 15, lembra? Quando a gente começou a comprar, tava em 15 redondo, que é o juro longo, né, do Brasil. A gente falou que esse negócio ia cair em algum momento, a gente não sabe o ano, né, óbvio. Mas, ó, caiu 1% para essa taxa. Agora, Pô, mas o terminal dele não é Bloomberg, hein? Não é. a gente chegou na segunda parte do vídeo, que é o como você pode participar dessa transferência de riqueza e ganhar muito dinheiro. Como você já deve saber, eu visto publicamente meu patrimônio e toda semana, na segunda-feira, eu mostro no que eu estou investindo meu dinheiro e o meu racional de compra por trás de... Exatamente isso que faz com que nós duvidamos, porque se a gente está vendo ele comprando e passando para vocês comprarem, a gente sabe que tem diferença e tem influência das pessoas que vão comprar. Agora, não, o primo rico está comprando, é lógico, vou comprar também. Só que isso influencia no preço do ativo que ele está comprando. Ele já comprou, na verdade, né? Quando você vai comprar, ele já está comprado. E vai influenciar no preço. Diferente que quando ele fala de um ativo universal ou de um ativo americano, que não vai influenciar no preço. cada operação. Eu devo ter falado no mínimo umas 10 vezes já que a taxa de juros futura, que fica ali na TV da minha sala, estava na casa dos 15%. Hoje, ela já está na casa dos 13,2%. Em outras palavras, o mercado que antes exigia mais de 15% ao ano para emprestar dinheiro no longo prazo no Brasil, agora se contenta com 13%. Eu sei que parece pouco, e realmente é, mas essa queda de 2% já fez alguns ativos da minha carteira dispararem. Aliás, se vocês olharem para minha carteira hoje, todos os ativos que eu tenho fazem parte desse racional. Todos eles eu comprei porque eu acreditava que essa taxa de juros... Arezo. Asa 3 é Arezo. Semana passada teve a alta por conta, exatamente disso, por conta desse acordo que os dois CEOs entraram. Eles tinham uma divergência, eles entraram em acordo. Quando veio a mercado a notícia, quais pessoas já não sabiam disso? Né? Então, se sabiam, não posso afirmar nada, mas a gente tem que se perguntar, a gente tem que ser sincero. Né? Não dá.
estava amassando os preços. Em algum momento essa pressão teria que ceder. E é isso que está acontecendo agora. E se a taxa de juros continuar caindo, a minha rentabilidade... E a gente está falando de um cara que vendeu Bitcoin a 65, 50 mil dólares, né? Então, putz, o cara que vendeu Bitcoin a 50, 60 mil dólares, falando que, achando que já era topo, né? E agora ele de 110. Então também a gente, putz, fica meio de pé atrás, né? vai começar a crescer cada vez mais e mais. Só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando, essa é a minha carteira hoje. Por volta de 41% em ações, 16% em FIIs e 22% da minha carteira tá no Tesouro Renda Mais 2065. E é sobre ele que eu quero falar um pouco mais. Eu fiz um vídeo completo sobre o racional do Renda Mais, eu vou deixar aqui no card. Mas só lembrando vocês, de uma forma breve, o Tesouro Renda Mais é um título com uma ideia muito simples. Você investe até uma data específica e a partir dessa data ele começa a pagar uma renda mensal durante 20 anos, até de fato o título vencer. Por exemplo, se você investir no Tesouro Renda Mais 2065, a partir de 2065 ele vai começar a te pagar uma renda mensal com base no quanto você investiu. Puta que pariu, você vai esperar até 2165 com dinheiro do Tesouro, com dinheiro com o governo, para receber parcela depois de 2165. Pelo amor de Deus, cara. Isso não é um investimento que uma pessoa em sã consciência deve fazer, entendeu? A não ser que você tenha dinheiro para queimar, para jogar fora. Um mercado explodindo com as possibilidades agora com as possibilidades de investimentos internacionais. Então, pelo amor de Deus, isso aqui de verdade, isso daqui não deve ser passado para ninguém, nem para o seu pior inimigo. Isso vai acontecer durante 20 anos, ou seja, de 2065 até dezembro de 2084, quando o título vence. Então ele vai servir como um complemento da sua aposentadoria. Mas o meu objetivo não é receber uma renda complemento a partir de 2065. O meu objetivo... E confiar que eles vão pagar. Então ali você tem que confiar que eles vão pagar. E putz... é vender esse título daqui a alguns anos e ganhar na marcação ao mercado. Na época que eu gravei esse vídeo, as taxas do Tesouro Renda Mais de 2065 estavam IPCA mais 7,34%. Hoje, se você entrar no site do Tesouro, você vai descobrir que as taxas já caíram para IPCA mais 6,8%. E como eu comprei com uma taxa maior... E pode subir quanto for, não vai bater a impressão de dinheiro, não vai bater o aumento da base monetária, porque eles estão falando de IPCA de 4, 5%, IPCAzinho deles ali, dos itens que eles escolhem. Então, assim, pode ficar tranquilo, não vai bater. É como se meu título ficasse mais raro e eu posso vender ele por um preço maior no futuro. É um desserviço oferecer um tipo de produto desse para 500 mil pessoas que estão aqui, que assistiram esse vídeo há 2 dias, 3 dias. A taxa continua caindo. Lembra que eu falei que a taxa de juros futura estava em 15% e caiu para 13%? Foi isso que fez as taxas do Renda Mais e de diversos outros títulos de renda fixa caírem. Eu investi 4 milhões de reais no Renda Mais e essa simples queda do IPCA mais 7,3 para 6,8 me fez ganhar, só com esse título, mais de 30% de retorno em poucos meses. 4 milhões viraram um pouco mais de... Você pode tirar 5,3 milhões de reais. E esse é só o começo do potencial completo de retorno desse título. No começo do ano, eu fiz um vídeo com algumas pessoas do meu time e o Gui Cadanhoto, que é analista da Finclass, e a gente discutiu sobre vários cenários do Renda Mais e o que poderia acontecer com quem investisse nesse tipo de título. Para facilitar a discussão, o Gui montou uma planilha, essa daí que vocês estão vendo na tela, e se o Renda Mais 2065 continuar caindo até uma taxa de IPCA mais 4, daqui a 3 anos, o meu retorno vai ser de 370%. Ou seja, os meus 4 milhões vão virar 18,8 milhões de reais. E se for para 5 anos, é 460% de retorno, então 4 virariam 22,4 milhões. E se a taxa desse título não caísse e continuasse na casa dos 7%, você ainda receberia 42% de retorno em 3 anos e 79% em 5 anos. Então os 4 milhões seriam 5,6 ou 7,1. Na minha opinião, essa pode ter sido uma das oportunidades mais convexas e exponenciais que o mercado apresentou nas últimas décadas. E eu não estava sozinho. Além do meu time colocar uma graninha no Renda Mais, vários gestores de fundos deram entrevistas anônimas falando que estavam comprando Renda Mais na carteira própria. Dá uma olhada no que um gestor disse pro Brasil. O Renda Mais, lembrando, é o ativo que você tem que deixar até 2065 travado. Depois receber as parcelas, igual ele está falando, como um acúmulo, uma ajuda para sua aposentadoria. Eu não tenho confiança no Estado para deixar até... Apesar dele, durante o período do real, ele tem se mostrado um bom pagador. O que, na história, como ele mesmo falou, ela não se repete, mas ela rima, no passado já houve muito calote nesses tipos de dívida, né? Nesses tipos de títulos de dívida. Journal. Se a taxa real recuar e voltar para um patamar mais comportado, no redor de 5%, o investimento de 100 mil se transformaria em 290 mil mais o carrego. E sabe o que é o mais louco? Se o cenário era e ainda está favorável, se o papel está com uma taxa tão boa, se o poder de multiplicação é dessa magnitude, o brasileiro deve estar enchendo os bolsos com o título, né? E na verdade, não errado. No ano inteiro de 2024, só 2 bilhões de reais foram investidos no Renda Mais. Ninguém acredita, na verdade, ninguém acredita. É igual eu comentei, se você colocar o dinheiro na Venezuela, os caras estão pagando 50% em taxa. Só que a instabilidade do país, a instabilidade jurídica, todo o mecanismo do Estado aqui não funciona, isso torna incompreensível você deixar seu dinheiro travado num país até 2065 que não tem estabilidade alguma, que não tem perspectiva de melhora alguma. Ou você acha que trocando o presidente vai mudar alguma coisa?
trocar o presidente. Se entrar Bolsonaro e entrar aquele governador de São Paulo, Tarcísio, não vai mudar nada. Porque o jurídico hoje manda no Brasil. Isso aconteceu no governo do Bolsonaro, não foi nem do Lula. Então, para mim, você tem que mostrar tudo para as pessoas, principalmente todos os riscos que envolvem essa operação. Para ele, às vezes 3 milhões não é nada, mas às vezes a pessoa que ouve falar isso coloca uma grana forte. Você precisar liquidar esse investimento antes de 2065, você vai tomar um pau que você não vai acreditar. Esses 2 bilhões parecem muito, mas eles representam só 2% do que o brasileiro tem investido no Tesouro. Como ele é um produto que não tem divulgação... E vai cair, tá? De 2 eu espero que vai para 1,5, porque é uma forma... Quando você investe também no governo, você está financiando o governo, você está emprestando o seu dinheiro, o seu suado dinheiro para ele investir nos programas dele contra a sociedade, nos programas contra a família, contra os cristãos. Então, é isso que ele destina o dinheiro dele, para pressão sobre a população, né? Então, é importante sempre traçar esse assunto. Nenhuma por bancos e corretoras, já que não rende taxas e o brasileiro não tem tradição de investir em papéis de longo prazo, pouca gente tem na carteira. E pouca gente vai surfar tão bem essa onda do mercado. Então a segunda pergunta desse vídeo é: como você pode participar dessa transferência de riqueza que está acontecendo no mercado e ganhar muito dinheiro? Você quer saber como? Fazendo literalmente o que eu fiz: comprando ações, fundos imobiliários e títulos de renda fixa. Então, mais uma vez, você quer comprar ações? Não tem problema. Algumas vão subir, né? Faz parte. Agora, vocês têm que entender como se analisa uma ação. Isso é importante. Então, fazer uma análise, não ir na dos caras, não ir na deles, porque eles estão comprados antes de você e todas as pessoas, os insiders, eles vão operar contra você, e é assim que funciona o mercado financeiro. De maneira tradicional, de maneira geral, é assim que ele funciona. Para eles ganharem, você vai ter que perder. Então, basicamente, eles têm as informações antes, eles manipulam o mercado, eles entendem, eles já sabem quem vai entrar de CEO, quem que vai sair. E a maior máxima disso tudo é: se eles tivessem tanto afinco, se eles gostassem tanto da empresa deles, eles iam querer você de sócio? Não, o único motivo de abrir um capital aberto, de buscar a sociedade, é fazer com que eles peguem juros a um custo muito menor do que eles pegariam no banco. Então você só empresta dinheiro para eles a uma taxa muito menor e eles não têm obrigação alguma de devolver esse dinheiro para vocês. Então tenham isso em mente. É um mercado que finalizou aqui, acho que o vídeo já também, mas é um mercado basicamente muito perigoso, que vocês têm que estudar. Eu estou falando isso porque eu trabalhei 6 anos com isso, eu conheço muito bem, eu sei como funciona e são complexos os modelos de avaliação econômica e financeira de uma empresa. Como eles são baseados em premissas da cabeça deles, eles colocam que eles acham que vão atingir tais métricas, e isso é refletido no valor futuro da empresa, no valor futuro trazido a valor presente, digamos assim. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis trazer nesse vídeo. Eu quis mostrar para você que não é simples assim, que existe muita coisa por trás desse mercado, que você não está vendo, que as pessoas não ganham esse dinheiro fácil dessa forma. Não acredito que vá haver essa transferência de riqueza, né? Assim, de maneira que as pessoas civis normais consigam pegar aqui, principalmente no mercado de investimento nacional, e principalmente também seguindo calls de pessoas aí que você não sabe quais são os interesses dela. Esse é o meu principal ponto aqui, trazer a verdade para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui seu like, comenta aqui se você tiver sugestões para outros vídeos. Se você gostou também, comenta. Se não gostou, comenta também. Vamos discutir. É importante a gente saber aí tudo que está acontecendo, para que nós possamos também não só ganhar dinheiro, mas também não perder dinheiro. Isso é o mais importante. Valeu, muito obrigado e até a próxima, galera.